Olá pessoal, bom dia. Hoje nossa aula é sobre correntes elétricas. A gente vai falar um pouquinho principalmente sobre a corrente galvânica e o processo de ionização. Então vamos entender um pouquinho sobre a característica dessas correntes para a gente chegar no foco principal da aula, que é a corrente galvânica. Então, quando a gente tem uma corrente elétrica, a gente tem que entender que ela é constituída, a gente tem elétrons, prótons e nêutrons, né? Elétrons e prótons, a gente tem carga elétrica, nêutron não, né? No caso, o próton, ele é uma carga positiva e o elétron, ele é uma carga negativa. Uma outra coisa importante para a gente entender é a lei da atração, né? Quando eu tenho duas cargas iguais, elas vão se repelir. Quando eu tenho cargas diferentes, elas vão se atrair. Então, como funciona isso, gente? Positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, positivo com negativo atrai, tá? E outra coisa que a gente tem que entender da nossa corrente elétrica, tenho dois tipos, elas são classificadas em dois tipos de acordo com a sua polaridade, né? Eu tenho correntes que são polarizadas, que é o caso das correntes elétricas, da corrente galvânica, para eletrolifting, para ionização, e eu também tenho correntes que são despolarizadas, que são as correntes do tipo alce, russa, phase e tens. Qual que é a diferença entre isso, pessoal? Primeiro, corrente polarizada tem polos definidos, né? Então, quando eu pego lá o canal do meu equipamento, né, o cabo do meu equipamento, às vezes eu tenho 4 ou 2 saídas, eu tenho cabo vermelho, eu tenho cabo preto. Por definição, gente, vermelho é sempre positivo, preto é sempre negativo quando eu tenho uma corrente polarizada. Quando eu tenho uma corrente despolarizada, eu tenho inversão de polaridade de acordo com o tempo. Ora, o vermelho é positivo, ora ele é negativo. Quando ele é positivo, o preto é negativo. Quando ele é positivo, o preto é positivo. Com relação aos eletrodos, pessoal, vamos entender como é que eles funcionam. Primeiro, eu tenho cabo de conexão deles. Tem diferentes tipos de cabo, né? Os mais comuns que a gente utiliza mais, que são bem atuais, é o de tipo jacaré, que ele vai formar, né? Ele vai ter aquela abertura, né? A gente aplica pressão, ele abre para conexão nas placas de alumínio. E a gente utiliza também bastante agora, né? Para fazer a conexão em agulhas, né, de eletrolipólise, isso mais na corporal. O eletrodo bananinha, que ele é mais comum para os eletrodos autoadesivos e também silicone e carbono. Tem telefones, né, eles quase não são mais utilizados, mas são os de pressão, né, e os a gente utilizava antes para receptores de agulha, mas eles praticamente não são mais comercializados. Então, aqui, coloquei para vocês os eletrodos de silicone e carbono, que são bem comuns no mercado, são fáceis de usar, tem um custo-benefício excelente, que eu tenho vários íons de carbono espalhados pela sua superfície que fazem a transmissão da corrente elétrica. Para isso, eu preciso de uma condução de um gel, né, gel à base de água. E também tenho os eletrodos autoadesivos, que são eletrodos que são individuais, um pouco mais caros, né? Tenho alguns PETs também, mas primeiro temos que ter em mente que esse eletrodo autoadesivo são eletrodos individuais, tá? Pessoal, uma coisa que a gente tem que pensar, primeiro, para a gente começar uma corrente elétrica, tem que escolher qual que é o melhor cabo, né, e o número de eletrodos. Preciso saber qual que é a área que eu vou tratar, para eu escolher quantas saídas no meu equipamento a gente vai conseguir trabalhar. Tipo de corrente que eu falei para vocês, uma corrente polarizada, corrente despolarizada. Lembrando, a gente vai ver mais para frente, corrente polarizada, eu tenho os efeitos polares, tá? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Técnica de aplicação, qual que é a melhor forma? Vou aplicar no ponto motor, vou aplicar no ventre do músculo. Então, isso a gente vai trabalhar quando a gente utilizar a corrente para fins de eletroestimulação, né? Material e agente acoplador, como eu falei para vocês. Posso ter uma solução, posso ter água, no caso dos eletrodos tipo esponja, que são de alumínio. Tenho que ter um gel, né, para os eletrodos de silicone e carbono. Outra coisa, fixação é muito importante, né? Esse eletrodo ele tem que ficar, no caso de silicone e carbono, ele tem que estar fixo. A gente tem agora alguns eletrodos móveis, né? Que são os eletrodos do tipo rolinho, eletrodos do tipo bastão,
que eles não precisam estar fixos no mesmo ponto. E o tamanho, gente, sempre de acordo com a área que eu quero tratar, né? Não adianta eu tratar uma área muito grande com um eletrodo muito pequeno, a gente vai ter dificuldade. Algumas observações importantes da minha corrente elétrica. Então, primeiro, nunca colocar o eletrodo sobre um ferimento, corte ou arranhão. Ele vai dar uma sensação de mais intensidade da corrente, então toma cuidado. Posso fazer nas áreas adjacentes se meu interesse também é cicatrizar aquela área? Excelente. Pele ressecada, eu aumento a resistência da minha pele. A pele é uma resistência, né, pessoal? E claro, quanto mais a minha pele ela não estar desidratada, quanto mais desidratada a minha pele, mais difícil passar a corrente. Excesso de gordura também. Tecido adiposo é um tecido pouco rico em água, então ele também se torna uma resistência, então também é mais difícil dessa corrente passar. Excesso de pelo também é resistência, então cuidado com a população masculina, porque essa população, se ela tiver com bastante pelo, vai ser mais difícil passar a corrente, né? Também tem uma questão de higiene. Então, pessoal, considerar o fluxo das correntes. Eu tenho uma corrente que ela é unidirecional ou direta, né? Podendo ser contínua ou pulsada. Vou mostrar para vocês aqui um gráfico que fica melhor para a gente entender isso, ó. Então, aqui, eu tenho uma corrente que ela é contínua, que é o caso da corrente galvânica. E eu tenho uma corrente que é bidirecional, né? Que ela é uma corrente, como eu falei aqui para vocês, ó. Ela é alternada ou bidirecional. Tá? Que é o caso de uma corrente russa, por exemplo. E o caso da unidirecional é a nossa corrente galvânica. Então, vamos lá para o foco da aula de hoje, que é a corrente galvânica, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a ionização, tá? Então, ó, corrente galvânica. Ela é uma corrente de fluxo constante. Então, gente, ela possui uma só direção. O que é importante, por ela ter um fluxo constante, a sua intensidade não varia na unidade de tempo, então ela não tem frequência essa corrente. Corrente russa, corrente alça, a gente determina lá a frequência, né, de 50 Hz, 80 Hz. Isso não tem na corrente galvânica, né? Ela é uma corrente contínua. Então, por isso que ela também é chamada de corrente contínua, ou corrente unidirecional, ou corrente constante. Ela é uma corrente polarizada. Então, o que significa isso? A corrente polarizada, ela tem, além dos efeitos, né, que a gente já conhece de corrente, ela tem os efeitos polares, que potencializam mais essa corrente. O que são esses efeitos polares, gente? Tem alterações eu tenho aumento do calibre do vaso, que é uma vasodilatação. Então, se eu tenho uma alteração, né, no calibre do vaso, eu tenho ali naquela região ela sendo mais nutrida, porque chega mais sangue naquela região, né? Porque estou dilatando o meu vaso. Tenho alterações osmóticas também, então ele mexe com todo o fluido corporal quando a gente aplica diretamente num determinado tecido. Tem alterações eletroquímicas também, que são muito importantes por conta da polaridade, então aquela lei da atração. Lembrando que nossas células são carregadas eletricamente, então eu tenho atração de algumas células no caso, quando a gente aplica essa corrente. Então, em cima daquele eletrodo, eu tenho ou eu tenho uma atração, ou eu tenho uma repulsão, de acordo com o tipo de eletrodo que a gente está utilizando. E eu tenho o efeito Joule também, que é aquecimento do tecido também. Então, isso são os meus efeitos polares. Então, pessoal, corrente galvânica precisa de alguns cuidados, né? Evitar contato direto do metal com a pele. Então, a gente tem o eletrodo do tipo alumínio, que a gente coloca dentro da esponjinha. Essa esponjinha, gente, ela tem que estar umedecida, né? No caso, pode ser com água, pode ser um ativo que você queira penetrar. Observar a polaridade correta, né? Principalmente quando nós utilizarmos, né? Vocês vão ver no vídeo daqui a pouco, quando utilizarmos um eletrodo do tipo alumínio com esponjinha, a gente tem que colocar o ativo na esponjinha. Se a gente utilizar um eletrodo do tipo rolinho, aplica o ativo sobre a pele e seleciona o ativo de acordo com a polaridade de acordo com o ativo, tá?
saturar adequadamente e constantemente a esponja com solução, zerar sempre o aparelho antes de ligar e desligar e não aumentar ou diminuir bruscamente a intensidade. Então, pessoal, contraindicações, nunca colocar sobre a pele com solução de continuidade, né? Nunca colocar sobre uma pele ferida. Nunca colocar sobre formação varicosa, como eu mencionei para vocês, né? Esse tipo de alteração, esse tipo de corrente promove uma alteração na vascularização, então a gente tem que tomar cuidado, porque essa alteração varicosa pode indicar até mesmo uma obstrução. Áreas do corpo onde tem algum objeto metálico, então cuidado com próteses metálicas, com placas. Nunca colocar sobre o abdômen de uma gestante ou também com DIU cobre. Cuidado com cardiopatas ou com bypass, nunca colocar perto dessa área do coração. E alteração de sensibilidade também, porque, gente, essa corrente ela queima, né? Ela tem uma queimadura química se você não tomar cuidado. Então, a gente vai falar sobre essa queimadura daqui a pouco. Então, e que também crianças e idosos é uma contraindicação, mas tem poucos estudos ainda sobre o motivo dessa contraindicação na literatura. Então, falando aí da nossa queimadura química, né? Essa foto é do livro do Guirro e Guirro, de 2003, de fisioterapia dermatofuncional. É uma queimadura provocada por mau uso de uma corrente galvânica. Ela forma esse tipo de queimadura, que é uma queimadura química, é uma queimadura ela é bem lenta para ser tratada, né? Ela demora para cicatrizar, porque ela faz uma corrosão na pele por conta do acúmulo de íons embaixo do eletrodo. Então, qual que é a nossa forma disso não acontecer? Controlar essa intensidade. Pessoal, corrente galvânica não é para ficar aumentando a intensidade de acordo com o seu paciente. Isso é muito importante, tá? Aplicações da corrente galvânica, gente, ionização e iontofórese, eletrolift, né, para tratamento de rugas e estrias, e a galvanização baseada nos efeitos polares, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a iontofórese. A iontofórese, gente, é um equipamento que utiliza corrente galvânica para condução de princípios ativos através da pele íntegra, promovendo a sua penetração por repulsão entre as cargas elétricas do produto e eletrodo. Então vamos lá, pessoal, vamos entender como que funciona isso. O que é mais utilizado, que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho o eletrodo do tipo bastão, e a gente vai colocar esse eletrodo do tipo bastão em contato com a pele. Como que eu seleciono a minha polaridade, né? No meu ativo, no meu fluido, ele já vem padronizado. A própria indústria, né, de cosmético vai determinar qual que é a polaridade desse cosmético. Lembrando, eu só posso ionizar ativos que já vêm de fábrica ionizáveis, ele já vem com íons nesse produto. Outros tipos de produto não são capazes de ionizar, tá? Lembrando, pessoal, coloquei lá, meu ativo ele é positivo, eu coloco o que no meu aparelho para sair, no meu aparelho eu seleciono sempre a polaridade do meu ativo, isso é muito importante. Se meu ativo é positivo, eu seleciono no meu aparelho a polaridade positiva. Por quê? Quando eu coloco a polaridade positiva, ou uma polaridade normal, que é em alguns casos de aparelho, ele vai fazer a lei da repulsão. Positivo com positivo repele, e ele repele para o interior da minha pele. E eu tenho um outro tipo de eletrodo, né, que pode ser no caso um bastão, pode ser no caso um eletrodo de alumínio, que ele vai ser um eletrodo dispersivo para fechar corrente. Coloquei aqui para vocês, né, uma indicação de intensidade. A intensidade com segurança para a gente trabalhar é essa, de 0,5 a 1,5. Essa é a amperagem da nossa corrente e um tempo de 10 minutos. Por quê? Literatura fala, pessoal, que até 8 minutos eu já tenho a penetração quase que completa do meu ativo, que depois disso eu quase não tenho mais penetração. Então, não tem necessidade de a gente aumentar esse tempo. Fica atento que eu vou mandar um videozinho para vocês falando um pouquinho mais sobre essa ionização. Muito obrigada pela paciência de vocês, um grande abraço.